Queridas irmãs e irmãos em Cristo, boa noite. Hoje é a nossa reunião de perguntas e respostas e nós vamos iniciar com a nossa oração para começar a responder uma pergunta que me foi feita mês passado. Eu acho muito interessante para que todos possam aprender aquilo que está sendo feito e nós estamos sempre tentando aprender, mas nunca sabemos nada, principalmente dentro da doutrina dos Espíritos. Então vamos fechar nossos olhos, elevar o pensamento àquele que aqui veio nos ensinar o amor, a humildade, a caridade, o mestre dos mestres, Jesus, caminho, verdade e vida para Deus. Certa feita dissestes, quando duas ou mais pessoas reunidas estivessem em teu nome, aí tu estarias. É com esta certeza, Senhor, que estás dentre nós, que te pedimos que supra nossas limitações, nossas imperfeições, e nos ajude a ajudar aqueles que aqui se encontram encarnados e desencarnados. Na certeza de que nada nos faltará, pedimos a tua permissão para iniciar os trabalhos desta noite, gozando da plenitude de tua santa e divina paz. Que assim seja. Tem uma pergunta que nos foi feita e não deu tempo, que é a seguinte: nos livros da doutrina, onde encontramos o tema homossexualidade. Então, a gente tem vários livros que eu vou passar aqui para vocês. O primeiro, se vocês abrirem o Livro dos Espíritos, é o primeiro livro da codificação, na questão 200 em diante, Kardec abrange todo esse ponto da homossexualidade entre os espíritos, não é? E temos também outros livros, Vida e Sexo, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Eu anotei aqui vários, que é muito importante. Evolução em Dois Mundos, pelo Espírito André Luiz, com psicografia conjunta de Chico e Valdo Vieira. Outro livro, No Mundo Maior, também de Chico Xavier. E eu posso garantir aos senhores e senhoras que o Espiritismo sempre estuda todos os pontos que podem estar afetos a todos nós, seres humanos. Hein? Então, são três causas que o Espiritismo estuda: as causas morais, sobre o homossexualismo, as causas da educação, não é? que é muito importante, e também as causas obsessivas. Nós sabemos, dentro da doutrina, eu sempre falo isso aqui, que o homossexual masculino ou feminino é aquele ou aquela que durante reencarnações sucessivas aproveita-se da sua beleza para conquistar o sexo oposto somente pelo prazer de abandonar. Então, renasce, embora saibamos que para o espírito ele passa pelo feminino e masculino para alcançar a pureza. Mas nesse caso do homossexualismo, é afeto a esses espíritos que em reencarnações sucessivas abusam, maltratam o sexo oposto pelo prazer de assim fazer. Então, é a causa chamada moral. A educacional, muitos pais, né, esquecem que no ventre da mãe o espírito ouve muita coisa que está sendo dita. E quando descobre, por exemplo, que vai ter um homem que queria uma menina, ele já anota isso influi muito na educação
daquele espírito que retorna, não é? Então, a gente tem sempre que observar isso. A outra causa do processo obsessivo. Por quê? Os afins se atraem. Aonde tem um vício, por exemplo, numa mesa de bar, onde tem 4 pessoas lá bebendo e são viciadas no vício, se tiver evidência, você vai ver 2 em cada um ou mais também bebendo através dos encarnados. Então, pelas afinidades também o processo obsessivo acontece. Então, nós temos atração e repulsão. Os nossos atos poderão ser através do bem ou do mal. E aí estaremos em companhia daqueles a quem estamos sempre ligados pelo pensamento, palavras e atos. Então, eu peço desculpa por só agora, um mês depois, responder esta pergunta. A homossexualidade influencia na felicidade de alguém? Como não? Haja visto a discriminação que sofre, não é? Há pessoas que maltratam, que batem, quando a gente não pode jamais julgar ninguém. Uma coisa é que eu sempre falo aqui, vou repetir, eu não aceito um casal hétero numa festa, no meio de todo mundo, está se beijando, se agarrando. Para que isso? O verdadeiro sentimento, o amor, não está nisso, na demonstração. Quanto mais um homem contra um homem, uma mulher contra a mulher, é agressivo, no meu entender. Então, dentro de 4 paredes, faça o que quiser. Agora, tem que respeitar, porque a minha liberdade começa onde a de vocês termina, e vice-versa. Então, ninguém pode ser juiz de ninguém. A homossexualidade, se vocês pegarem este livro aqui, ó, das patologias aos transtornos espirituais, fala que médicos espíritas tratam disso patologicamente, psicologicamente, dentro da doutrina, dando apoio. É uma prova dificílima para um homossexual, masculino ou feminino, nós sabemos disso. A pessoa se olhar no espelho, se sentir homem, mas ter um corpo feminino e vice-versa, a gente sabe disso. Então, temos que vencer as nossas provas, porque o Espiritismo mostra por que essa tendência homossexual. Não vamos confundir com o vício, porque muitos se viciam durante a infância, através de outro coleguinha. Tem uma história nesse livro de um rapaz que aos 12 anos o tio dele teve relações com ele e viciou ele. Então é preciso que a gente entenda e separe o joio do trigo, para ver que é uma coisa que precisa estudo, que precisa a pessoa entender que não é uma coisa fácil, é difícil, é uma prova dificílima, volto a repetir, mas nós temos que vencer. Então, quando você sabe a origem, por que é que isso acontece, é mais fácil você, na atual reencarnação, começar a viver e vivenciar, lutando contra isso, porque cada um de nós tem uma função dada por Deus, homem, mulher. Então, através do ato sexual, é que nós nascemos. Se vai se ter como uma coisa altamente normal, essa coisa, não vai nascer mais ninguém daqui a pouco. Então é preciso que a gente respeite, que a gente tenha também respeito por eles e por elas, mas que temos que orientar aquilo que estamos recebendo através de estudos como esse que tem nesse livro, que é muito importante. Eu estou lendo ele agora e admirado com tantas informações científicas, psicológicas e dentro do Espiritismo, mostra que pode e deve ser usado para que recupere o tempo perdido. Se a homossexualidade é resultado de abusar, maltratar o sexo oposto pela busca do prazer,
essa explicação não é carregada de preconceito e culpabilidade, como é que pode ser carregada de preconceitos? É o que a medicina tem, através do espiritismo, estudado. Eu acabei de dizer, nós respeitamos. Agora, não é fazer disso uma coisa normal, que não é. Todos os seres da criação de Deus têm o macho e a fêmea. Para quê? Para que haja a procriação das espécies. Então, nós temos que alertar. Eu digo aqui sempre, por 9 anos trabalhou na minha casa um homossexual. Então, de minha parte, nunca discriminei ninguém. Mas ele respeitava meus filhos, ele respeitava a minha casa e saiu porque quis. Então vejam, não se trata de porque a gente está mostrando a coisa errada, de que tem que ser aceita. Não, não é por aí. Então por que é que estão fazendo desobsessão? Por que o processo obsessivo? Não só dos homossexuais, não. Mas por que muita gente está na casa espírita tentando se libertar de uma influência? Por quê? Porque carrega consigo imperfeições e vícios, que são as portas abertas por onde entra o chamado obsessor. Nenhum obsessor, para fazer mal a gente, coloca algum defeito onde não existe. Mas se eu sou ciumento, ele quer me fazer sofrer, vai fazer o quê? Me separar da minha esposa, dos meus filhos. Então ele aguça o meu ciúme. Se eu sou uma pessoa cheia de ódio, que eu digo, eu não levo desaforo para casa, eu vou me deparar, porque ele vai usar isso, esse defeito, essa deficiência, para me fazer brigar na rua, aonde eu for, e ser assassinado. Quantos desencarnes acontecem por causa disso? Porque a pessoa é pavio curto. Não, tem uns que nem pavio tem. Qualquer coisa quer brigar, parte para briga. Então a gente está vendo a mídia aí, é policial matando bandido, é matando gente inocente. Então vai por aí. Pode acontecer do indivíduo não ser homossexual e ter atitudes de pura influência espiritual. Nunca um espírito desencarnado se aproximará de um encarnado se não encontrar ali a afinidade. Podem crer nisso. Nenhum espírito, mesmo desencarnado, se ele tem o vício da bebida, ele procura aquele que tem o vício da bebida. Está lá latente. Você não sente, mas ele sabe. Ele sabe, em vidas passadas você pode ter sido. Então, ele se aproxima, muitos no processo obsessivo, para fazer sofrer. Essa tendência já existe, ele vai aumentar pouco a pouco, ele vai dar prazer pouco a pouco, até que a pessoa envereda pelo caminho. Então, todos nós somos, diariamente, podemos ser obsidiados. Quantas pessoas querem emagrecer? Querem deixar de fumar, querem deixar de beber, e por que não conseguem? Vai para tratamento, vai clinicamente, está medicado, mas por quê? Porque aquele que bebe, que toma tóxico, que faz sexo desordenado através dele, quer continuar fazendo. E através do pensamento começa a botar na cabeça dele para fazer isso. Então, nós temos que vencer a nós mesmos, não é o nosso próximo. Eu digo sempre, processo obsessivo todos nós temos. Quem é que não tem? Todos nós podemos ter. A pessoa é invejosa, ela atrai para junto de si aqueles invejosos que partiram. Então, estaremos sempre em companhia daqueles em que o nosso pensamento está ligado. Porque durante o evangelho no lar, bocejo tanto e outras vezes morro de sono e às vezes durmo de roncar. Se você não tem a doença chamada narcolepsia, que é a doença do sono, né? E isso só acontece no evangelho. Se você faz isso aqui, ou no cinema, ou vendo um jogo de futebol, qualquer coisa, divertimento,
é uma doença, mas só acontece no Evangelho ou aqui. Aqui de vez em quando eu vejo, tem gente que dá cada pituca e só falta a cabeça pular fora do pescoço. Não ouve nada. Sem ouvir não aprende. Sem aprender não sabe se defender da obsessão. Porque eu digo, meus irmãos e irmãs, não basta vir à casa espírita, não vai entrar lá, dar a fichinha, o espírito diz coisa e você não está nem aí. Não vai adiantar. Espiritismo, no processo desobsessivo, chama-se reforma moral. Reforma moral significa que cada um tem que combater as suas imperfeições e seus vícios. Todos nós temos, porque, volto a repetir, portas abertas para que eles não atinjam. Se você não faz isso, entra, sai, não muda pensamento, não muda nada, vai continuar com obsessão. Às vezes, nós conseguimos doutrinar aquele, ele sai, você atrai outro, pela maneira de pensar. Nós estamos em companhia daquilo que pensamos. Então, diz-me o que pensas, que eu te direi com quem andas. É o que a gente fala. Então, cada um tem um pensamento, cada um olha para uma pessoa, sente algo, pode, através desse pensamento, prejudicar. Tem pessoas que se arrepiam quando vê outro. Por quê? É o magnetismo das forças magnéticas que não batem um com o outro. Então, a gente precisa aprender. Primeiramente, o que é que estou fazendo na casa espírita? Simplesmente frequentando? Temos que estudar, temos que entender se, com lógica, com razão, com raciocínio, o espiritismo preenche as lacunas que nós sentimos. E só com estudo nós poderemos ter isso. Porque tem dias que eu acordo com tanto medo. E no dia que senti, tive um grande acidente. Sou médio sensitiva. O que faço? Está na casa espírita? Desenvolva sua mediunidade. Acabei de falar, estudar, para aprender a se defender. Um dos antídotos é a oração. O medo que é? Se eu vou entrar de noite naquela escuridão, numa casa abandonada, a gente sente medo. Por quê? Porque a gente não sabe o que é que tem lá dentro. Então aí dá medo, mas acende uma luz, a gente já está vendo tudo. Então esse medo já é diminuído. Então, vamos estudar, vamos entender. Você pode ter, quando você acorda, na libertação do sono, não é? Há aquilo que a gente chama sonho. Nós podemos nos encontrar com nossos antepassados, nós podemos nos encontrar com nossos obsessores, e nesse passeio, nessa libertação parcial, nós temos esse encontro, e você, digamos, foi ameaçado ou ameaçada por um espírito durante o processo do sono. Você registrou no seu cérebro, acorda com aquela imagem ou com aquele sentimento de medo. Porque durante esse passeio, vamos ler o capítulo do Sonhos, Livro dos Espíritos, que explica minuciosamente como nós nos libertamos todas as noites. Muita gente diz, eu nunca sonhei, não sei nem o que é isso. Não quer dizer que o seu espírito fique no seu corpo. Não, todos são libertados parcialmente da sua matéria no processo do sono. Às vezes, muitos não conseguem registrar o que está vendo ao cérebro. Tem pessoas que têm pesadelos terríveis, acordam mais cansados do que deitaram. Por quê? Porque ele está transmitindo pelo cordão luminoso que o liga à sua matéria, tudo que ele está vendo. Então, é aí que a gente tem que aprender, oração. Vamos perder o medo com conhecimento. E após ter o conhecimento, nenhum espírito poderá nos penetrar. Ontem foi a missa de coroação de Nossa Senhora da Boa Viagem, na igreja de Boa Viagem. Pergunto,
Qual o papel de Maria e como ela é vista perante a doutrina espírita? Um dos maiores espíritos que foi escolhida por Deus para receber o mestre dos mestres Jesus, o maior espírito que já pisou este orbe, que o abrigou no seu ventre e que deu a ele o corpo material para que ele, renascendo dentre nós, pudesse nos ensinar humildade, caridade e amor. Infelizmente, já se passaram mais de 2000 anos e a gente ainda não aprendeu. Mas foi isso. Maria é considerada por nós espíritas um espírito de escola altamente elevado. Não é toda mulher, não é todo homem que tem essa missão que ela teve. Então, é como nós vimos a nossa Mãe Maria, que nós pedimos sempre, nos cubra com seu manto sagrado, que é uma criatura de uma elevação espiritual magnífica. Como devemos responder aos irmãos que chegam à casa espírita e vão logo se dispondo para trabalhar nela? É interessante. Não deixa de ser uma coisa plausível a pessoa querer trabalhar. Há o trabalho mediúnico, este só com o estudo, só com a preparação, mas outros trabalhos podem ser feitos, sim. Quantas vezes eu já varri centro espírita? Pegava a vassoura, saía varrendo. Quantas vezes eu construí púlpito lá no Seara de Deus, eu, minha esposa e os amigos lá. E só enveredei para a parte da mediunidade quando fiz o curso, quando aprendi a saber o que é mediunidade, o que é ser médium, como usar a minha mediunidade. Então, eu não vou pegar, porque eu pego, muita gente diz, Cláudio, tem uma consulente incorporada. Aí eu vou lá, eu não vou pegar essa pessoa, boto na sala para trabalhar, não. Ela tem que aprender os livros da codificação, os estudos, o ESD, o estudo sistemático da doutrina espírita, porque aprendendo o que é mediunidade, o que é ser médium, ela vai saber se defender. Porque, gente, olha, tem muitos médiuns que dão comunicações apócrifas. O que é isso? Sem autenticidade. Tomam o nome de algum espírito do passado. Eu lá no Ceará, eu e o Ciro, a gente foi chamado, que tinha um médium que dizia que estava incorporando Jesus. Ciro, através da vidência, viu que era um padre, era um bispo da Igreja Católica. E quando descobriu, ele pegou uma cadeira e partiu para cima dele. Então vejam, ele falava bonito, né? No Evangelho tem as comunicações apócrifas, que sem autenticidade. Uns dizem eu sou São Luís, mas nas entrelinhas tem algo que você pode ver que um espírito puro não diria o que ele disse, que é jogar um contra o outro. Vocês pensam que numa casa espírita como essa não tem dissensões? Tem. De repente é grupinho um contra o outro, e a gente tem que ter muito cuidado para que não termine o trabalho, que é o trabalho do Cristo. Começar médio contra médio, não vai para frente. Então a gente tem isso. São 35 anos que eu estou dentro da doutrina e tenho muito que aprender ainda. Agora, a coisa mais importante é aprender a ter responsabilidade com aquilo que Deus nos dá, que é um dom. Mediunidade é um dom. Todo processo obsessivo, diz Kardec, todo obsidiado é médium, é intermediário, mas nem todo médium é obsidiado. Por quê? Porque o médium consciente que estudou, que se preparou, ele sabe quando está sob a influência de um espírito, e ele ora, e ele pede, e esse espírito é afastado. Outros ficam vaidosos, dizem, o centro só funciona quando eu chego. É vaidade, gente. Nós fazemos parte
um conjunto de pessoas aqui, por menor que seja o trabalho, é importantíssimo. Então, quando a gente entende isso, diz-se, a casa tal é bem orientada, porque segue os preceitos que são estabelecidos pelos mentores ou mentoras espirituais que o dirigem. As pessoas que pensam fora de Kardec, não há explicação, estão levando o movimento espírita para uma espécie de igrejificação da doutrina. Não, repare bem, o próprio Kardec disse que se o que tem na doutrina não for comprovado pela ciência, não siga. Veja a importância, um homem que entrou na doutrina a estudá-la aos 50 anos de idade, um homem que falava vários idiomas, professor, médico, psicólogo, ele teve várias formaturas, um cabedal de conhecimentos maravilhosos. Então, mesmo assim, ele disse, se a ciência não comprovar, fique com a ciência. Então, é para a responsabilidade deste homem. Então, tudo o que nós temos hoje dentro da doutrina é explicado cientificamente, numa lógica, numa razão, num raciocínio. Reparem uma coisa, eu não falo mal de nenhuma religião, apenas faço comparações. Nossos irmãos católicos, apostólicos, romanos acreditam na alma, na imortalidade. Nossos irmãos evangélicos, idem. Então, vamos ver o que dizem os nossos irmãos católicos. Morreu, é bom, vai para onde? O céu, né? É ruim, vai para onde? E não é nem bom nem ruim, vai para onde? Esperar o quê? Onde é o céu? A gente aponta para cima, a Terra está girando uma velocidade tal que eu posso estar apontando para baixo. Né? Aí eu pergunto, dizem Deus é bondade, Deus é justiça, Deus é amor. Aí vamos para nós, espíritos imperfeitos. Tenho 6 filhos e 2 adotivos, são 8. Aí eu digo, ai de quem mexer com o filho meu, né? Como é que Deus pode fazer seus filhos e filhas e amargar um no inferno e o pai e a mãe estão no céu? Que céu é esse? Nós podemos aceitar isso? Não tem sentido Deus deixar um filho e uma filha amargando um fogo eterno. Quem não erra nesse mundo? Todos nós erramos. Nossos irmãos evangélicos dizem que um dia ressuscitaremos e seremos julgados por Deus. Aí eu fiz uma pergunta a um pastor conhecido meu, eu digo, pastor, e o natimorto vai ser julgado por quê? Nem fez o bem, nem fez o mal. Não nasceu, já estava morto. Ah, os filhos pagam pelos erros dos pais. Que justiça é essa, gente? Se nós temos uma inteligência, nós somos pessoas individuais, nós podemos ter 10 filhos, cada um tem uma personalidade diferente. E Deus é justiça, Deus é bondade, Deus é amor, sim. E se não fosse o processo reencarnatório, nós não estaríamos aqui. Aquele que hoje é um bandido, é um malfeitor, ele um dia será um espírito puro, mas vai depender dele. O tempo que nós temos para evoluir está em nossas mãos, em nossas atitudes. Muita gente diz, Deus não olha para mim, Deus não me dá nada. Ele criou e cria todos nós iguais. Todos partimos de um mesmo ponto. Simples, ignorantes para as coisas da ciência. A cada um deu ele uma pequena missão. Aquele que usa a sua inteligência, a sua liberdade para plantar o bem, ele colherá o bem e mais rapidamente chegará até ele, porque ele nos criou para chegar até ele.
Não foi para amargar no inferno, sofrimentos terríveis, não. Então, nós temos que pensar assim: eu sou filho de Deus, eu posso, eu tenho que fazer por onde chegar mais rapidamente a Ele. Todos nós temos inteligência. Infelizmente, o que a gente está vendo ainda hoje, tecnologicamente estamos a 1000 por hora, mas moralmente a coisa está feia, não é? É tanta roubalheira, tanta coisa, e a gente vê quem é que sofre? Nós. Principalmente aqueles que nada têm. Então perguntaram a Chico, através de Emmanuel, se o Brasil é coração do mundo e pátria do Evangelho. Ele disse: coração do mundo sim, pátria do Evangelho não. Por quê, Emmanuel? Porque enquanto tiver gente, nossos irmãos e irmãs, sem ter o que comer, sem ter onde dormir, sem ter nada, não será pátria do Evangelho. O Evangelho do Cristo é amor. Eu digo todo dia, está aí a chamada Guerra Santa. Como é que se mata, decapita qualquer pessoa em nome de Alá, em nome do que eles creem, que é o Deus deles? Então são coisas, são barbárias que nós estamos vendo aí constantemente. Se você vai para uma festa, quando vê, é um bando de desocupados matando, esfolando. É o que nós estamos vendo em pleno século XXI. Mas está lá no Evangelho, está no Livro dos Espíritos, lei de destruição. Infelizmente, diz assim: é preciso que haja destruição para que tudo alcance o progresso. Infelizmente, mas diz ele, mas ai daquele por onde a destruição chega. Então, é aí o que a gente está fazendo hoje, é o aprendizado de não fazer ao outro o que não queremos que ele nos faça. Buda, Lutz, Confúcio, 600, 500, 400 anos antes do Cristo chegar, dizia isso: não faças aos outros que não queres que te faça. Jesus chegou e repetiu. E quem é que se lembra, quando está com raiva do outro, de não fazer determinada coisa? Deixa. Deus está vendo, vai me pagar, miserável. Já lançou a mensagem, né? Então a gente precisa entender: ninguém é anjo. Nós não somos ainda puros, mas podemos ser. Está na casa espírita? Não, está em cada um de nós. Fazer por onde? Chegar mais rapidamente. Ah, sim. Pietro me lembrou aqui que Kardec disse que fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo. Não é? Porque qualquer religião que nos conduz a fazer aquilo que Jesus veio, ensinou tão bem e exemplificou. Eu digo sempre a meus irmãos evangélicos lá do Bombeiro, que eu estou com 21 anos lá, e dava bom dia, eles não me respondiam. Não me respondiam, porque sabia que eu era espírita, né? Hoje, graças a Deus, de bom dia em bom dia, eu fui conquistando e converso com eles sobre isso. A religião do Cristo é amor. Amor. Amor não é amor carnal, maternal, fraternal, conjugal, não. É o amor que ele veio nos ensinar. É o amor onde ele deu sua vida corpórea para ensinar. No momento sublime, aqui, neste planeta, ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Será que a gente ainda não aprendeu? Como entender a passagem dos vendilhões no templo, o que era vendido lá naquela época? A passagem cita um Jesus colérico. Eu não acredito muita coisa
Vejam bem, a única coisa que eu vi que foi escrita pelo Cristo foi quando lhe trouxeram em praça pública a mulher adúltera, para que ele julgasse. Ele olhou para aquela turba, porque pela lei mosaica, a mulher adúltera era apedrejada até a morte. E, se fosse hoje, os homens também eu acho que venciam, não ficava um. Mas vamos ao fato. Ele olhou a turba enfurecida e disse: quem dentre vós não tem pecado, atira a primeira pedra. Então, ninguém ousou jogar uma pedrinha e foram embora um a um. Então, eu não acredito que Jesus teve uma crise de violência e bateu nos vendilhões no templo. Um homem que diz isso, quem não tem pecado atira a primeira pedra, eu não aceito. Então vejam, tudo que nós temos aí é segundo João, segundo Paulo, segundo Lucas, segundo isso. Jesus não deixou nada escrito, a não ser essa coisa com o dedo na terra, que eu não sei o que foi. Mas ele nos deixou exemplos maravilhosos. Maravilhosos. Então, é uma questão minha, eu não aceito. É como tem em Rustem, que escreveu os 4 evangélicos, onde Rustem assevera que Jesus tinha um corpo fluídico. Se assim é verdade, ele foi o maior ator que já pisou esse orbe. E eu não acredito. Então, se era fluídico, ele não sofreu nada. Se ele se revestiu com o corpo material, aí eu acredito. Foi para nos ensinar que mesmo sofrendo nos maltratos que nós fizemos a ele, ele nos perdoou. Então, são exemplos que chega eu acreditar que ele pegou a chibata e saiu dando em todo mundo, eu não aceito. Um habitante do mundo de provas e expiações que não atingiu o seu estágio evolutivo pode encarnar no mundo de regeneração? Pode, porque o mundo de regeneração é destinado àqueles que compreenderam que são devedores e querem recuperar o tempo perdido. Então, mundos primitivos, destinados às primeiras reencarnações do ser considerado hominal, inteligente, onde o princípio de inteligência já começa. Plano de provas e expiações à Terra. Planos de regeneração, aqueles que querem, compreenderam, que querem e querem progredir, aqui renascerão novamente. Os que não serão banidos para planos hoje iguais à Terra. Me perguntaram eu tenho aqui várias perguntas, se o mundo, a Terra, é o único planeta habitado no universo. Meu Deus! A Terra é um grãozinho de areia no incomensurável universo. E está aí a ciência descobrindo sistemas solares iguais ao nosso, vários, milhares existem. E no Evangelho, quando Kardec classifica em 5 categorias os mundos, diz: primitivos, prova e expiação, regeneração, mundos felizes e mundos sublimados ou ditosos, onde reina somente o bem. E ele diz, iguais ao primitivo, prova, expiação, regeneração, etc, etc, existem milhões e milhões por aí pelo universo. Então, pensar que nós somos o protótipo de tudo que existe no universo é não crer em Deus. Só existe vida no planeta Terra, como foi aquele
É Flávio Cavalcante, quem é mais antigo como eu, que quando o homem foi à Lua, ele convocou Chico e fez a pergunta: seu Chico, o homem foi à Lua e não encontrou vida, o que é que o Espiritismo disse? Chico, com aquela humildade, disse: talvez, meu filho, porque o homem foi lá procurar a sua imagem e semelhança. Respondeu tudo. Então, nós somos... O que é o Espírito? Uma centelha, uma luz. É o ser inteligente da criação. Está definido na questão 76. Kardec pergunta: o que é o Espírito? Os Espíritos superiores responderam: o ser inteligente da criação de Deus, que fora do corpo físico povoa o universo. Então a Terra, volto a repetir, um grãozinho de areia. Então nós não podemos ser protótipo de nada. Eu. Exato. Pronto. Lamarck, seja bem-vindo. Quais são os limites de compreensão do Espiritismo? O que o Espiritismo ainda não tem respostas. Até que nível de evolução espiritual o Espiritismo explica? Olha, gente, tudo tem uma razão de ser. Nada acontece por um acaso. Então vejam, eu ainda há pouco falei, tudo que a ciência pode comprovar e comprova, leva tempo às vezes, mas hoje quantas coisas estão acontecendo? Por exemplo, mediunidade. Médium antigamente era tratado como Satanás. Ainda há pouco dizia: Espiritismo é coisa do Satanás. Por quê? Por que nós somos Satanás? Será que o amor termina numa família com a morte corpórea? Então quem lê, quem estuda o livro dos médiuns, há várias perguntas que são feitas por Kardec, né, sobre esse tema. Como é que pode a gente amar uma mulher, um homem, amar uma mulher, amar seus filhos e a morte acabar tudo? Então o Espiritismo vem mostrando a imortalidade, provando que nós somos imortais. E é através de quê? Da psicofonia, da psicografia, da vidência, da audiência e de tantos ênsias que tem por aí, que não tem dúvida que somos os seres eternos da criação de Deus. Então, não tem crença, não tem nada que possa ir de encontro àquilo que nós estamos vivenciando no dia a dia, através de livros psicografados por homens, mulheres sérias, ilibadas, através da comprovação do Espírito pelo teor do que lá está escrito. Esses versos é de Castro Alves. Tudo é comprovado, e eu acabei de dizer e repito, se não for cientificamente comprovado, não acredite. Mas o Espiritismo é comprovado. Por que vocês estão aqui? Para fazer tratamento de desobsessão. Porque creem que algo está acontecendo em suas vidas e que precisa corrigir. E nós estamos aqui dizendo que não basta vir, tem que entender o porquê está obsidiado. Não é fazendo mágica, não se faz mágica. A gente tanto trabalha com os desencarnados quanto com os encarnados. O nosso irmão, amigo Ciro, de onde eu aprendi muita coisa, ele dizia: nós precisamos transformar o obsessor em grandes amigos, porque eles não sofreram e não estão com raiva da gente, por acaso não. Por exemplo, um camarada desse que mata o filho de um casal, tira a vida por besteira, ele vai sofrer a lei de causa e efeito.
Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Nós estamos numa seara. Essa seara é livre para todos, mas a colheita é obrigatória. Se eu faço mal a meu amigo Pietro, eu ardilo aqui algo que ele vai sofrer, pode ninguém saber, mas eu sei que eu fiz. E nós temos, todos têm uma coisinha chamada consciência. Muita gente diz, você não tem consciência de fazer isso com sua mãe? Né? A gente usa esse termo, tem consciência. Mas essa consciência muitas vezes está abotoada. E é o Espiritismo que vai mostrar que hoje você diz, eu não faço mal a ninguém, Cláudio, porque tudo de ruim me acontece. Porque a gente não tem só uma existência. Vida nós temos só uma. Existências tantas e quantas necessárias ao progresso espiritual para chegarmos até ele. Por que não podemos fazer perguntas na hora da consulta e na hora da desobsessão? Como faço para esclarecer as minhas dúvidas? Aqui. Você já pensou na hora da consulta? Muitas vezes nós temos N pessoas para atender, temos poucos médiuns, e o consulente que acaba de receber o atendimento quer saber do médium de doutrinação e do médium de incorporação o porquê daquilo. Não é hora para isso. Até bom essa pergunta. E eu às vezes tenho que interferir, porque está tomando tempo de outros que estão na fila para ser atendidos. Aqui é a hora de tirar dúvida. Não deu, tem vergonha. Lá fora tem tem Pedro, tem todo mundo que trabalha aqui, pode dar uma informação, não custa nada. Agora, na hora da consulta, escute. Na hora da desobsessão, presta atenção no que é que o Espírito está dizendo. E em vez de muitos ficarem olhando o que está acontecendo na mesa ao lado, procure ficar em oração. Mentalmente, peça perdão àquele Espírito, mesmo que você não se julgue capaz de ter feito aquilo. E o perdoe também por estar perseguindo. É assim que a gente vai se libertar. Então é muito interessante a pergunta, é que hoje, uma casa como essa, que tem na segunda e na sexta-feira, perguntas e respostas, ou mesmo fora daqui, podem nos perguntar, a gente está pronto para responder se souber. Irmão, eu tenho uma amiga, que todas as vezes que estamos com ela, acontece alguma coisa ruim. O meu marido diz que ela é negativa e que o espírito obsessores anda com ela e eu devo me afastar dela. O senhor acha isto certo? Não. Você está na casa espírita? Auxilie. Tem André Luiz, deixou frases maravilhosas, pequenas. Não critique, auxilie. Não julgue, auxilie. Então, se você está na casa espírita, já tem conhecimento, com certeza, se isso está acontecendo, ela também é um médium que está atraindo essas coisas. Oriente-a para conversar conosco, para fazer um tratamento desobsessivo, se ainda não fez. Aqui é escola, é hospital. Nós precisamos entender que nenhum de vocês estão aqui por acaso. Muitos médiuns em potencial, que precisam muitas vezes até o nosso guia, que coloca algum espírito junto da gente, para a gente se sentir mal e começar no desenvolvimento, que muitos prometem, né? Tem livros que contam médiuns que fracassaram lá na espiritualidade. Eu quero voltar como médium, quero ter mediunidade para ajudar. Aí começa a acontecer coisa, começa a ver vulto, começa a se arrepiar, começa a bocejar e não vem, não desenvolve, perde a reencarnação.
perde a oportunidade de progredir, porque vocês não podem imaginar, eu estava dizendo lá fora, como eu me fico feliz quando estou aqui. Por quê? Porque aqui eu estou pagando meus pecados. E se estou pagando é porque eu devo. E a gente precisa entender isso. É melhor do que estar na rua fazendo bobagem, ajudando os que sofrem. Você está se autoajudando. Médium é todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. É por esse fato médium. Como é que vem essa influência? Me bota para dormir sem eu querer dormir. Eu fico bocejando. Eu fico vendo vulto. Eu fico ouvindo vozes. Está chamando. Venha. Comece a estudar o que é mediunidade, o que é espiritismo. Então, muitos vão adiando, esperam alguns que a asinha de anjo cresça para poder vir, né? Desde jovem sinto uma enorme tristeza ao acordar. É como se eu não estivesse satisfeita com a vida. Isso acontece todas as manhãs, quando abro os olhos e percebo que acordei. A tristeza bate. Isso pode ser uma questão espiritual. Eu disse ainda há pouco, é parecida com a pergunta ainda há pouco que eu respondi, né? Do processo do sono. Veja uma pessoa que está dormindo, você só sabe que ela está viva se vê a respiração, né? Está lá. Porque o espírito não está ali. O espírito sai. Ele fica ligado ao seu corpo através de um cordão luminoso. Um médium que tem evidência vê uma pessoa e vê o cordão ligando ele à sua matéria. Então, nesse processo, você pode estar entrando no presente, no passado e até no futuro, dependendo do seu grau evolutivo. E está vendo coisas, digamos que você foi ao passado, em vidas passadas, e você viu coisas que você praticou. E essas coisas ficaram impregnadas no seu cérebro. Por isso vem a sua tristeza. Algo que você presenciou, que infelicitou alguém, não precisa ser só você que fez, algo que você vê. Então eu dou um conselho: ore antes de colocar seu corpo para repousar. Lembre-se, seu espírito continuará em atividade. Aí você diz assim: Senhor, permite que a espiritualidade amiga conduza o meu espírito para o aprendizado na espiritualidade, para a realização de trabalhos assistenciais, para o meu refazimento espiritual, e que eu possa ser sempre cristão, cristã, que eu possa auxiliar aqueles que porventura aparecerem no meu caminho. Pronto. Diga essa oração. A gente está conversando. Os espíritos que nos protegem estão conosco, mas nós precisamos estar com a mente ligada neles, acreditando que eu vou, naquele dia. Quantas vezes Ciro dizia: Cláudio, eu, você, Carla, Conceição, a gente estava trabalhando fora da casa espírita. A gente se reencontrava para fazer trabalhos espirituais. Há muita coisa para fazer, gente. Agora, não deixe a nossa mente vazia. Oração. Oração não é palavras decoradas, é coisa que vem do coração. É considerado efetivamente como trabalhador da casa uma pessoa que frequenta esporadicamente o centro? Não. É turista. Trabalhador da casa é aquele que não deixa de vir porque tem um jogo de futebol para ver, porque tem uma festa para ir, etc, etc. É a responsabilidade, ser médium, é ter responsabilidade com a mediunidade que Deus nos outorgou.
Mediunidade é um dom que Deus nos dá a todos. É raro você ver uma pessoa que não é médium. É muito raro. Muitos dizem, eu nunca sei o que é isso, não sei nem o que é mediunidade. Mas são pessoas que chegam junto de você e você sente que ela tem um potencial mediúnico. Que ela começa a conversar com você, começa a dizer coisas que têm nexo. Como é que ela sabe? Então vamos para frente. O que dizer para uma pessoa que faz parte do Centro Espírita Manuel Quintão e vive conversando durante a palestra, dificultando a nossa concentração com a sua resposta? Você diz assim: meu irmão, por caridade, minha irmã, por caridade, vai conversar lá fora, não precisa gritar, não, fala. Se ela não atender, você se levanta e sai. Então, um ajuda o outro no bom entendimento. Muita gente tem raiva desse aqui, que ele fala coisas que tem nexo. Nós estamos numa casa de oração, de trabalho e de amor. E eu não acredito. Um está com um sanduíche na boca comendo aqui. Outro está no celular. Aqui nós temos que ter pensamento positivo, equilibrado. Para quê? Para que os espíritos que nos auxiliam, que nos dirigem, que nos orienta, poder fazer alguma coisa. Porque não pense que eles ficam aqui obrigados, não. Se aqui virar uma bagunça, eles saem. Quantas vezes eu já ouvi espíritos nos dizendo: vocês vão para determinados locais, a gente tenta dissuadi-los a não ir, mas vocês insistem, vão só. Espírito protetor, anjo de guarda, como queira chamar, não é para ficar feito cachorrinho de guarda atrás da gente, não. Ele nos intui a prática do bem, o comportamento, porque se todos têm um único pensamento, auxiliar, mentalizar, ver o que está se passando aqui na tela, ver a coisa, você está criando um ambiente de luz. Não foi à toa que Jesus disse: que brilhe vossa luz. Nós temos luz. Não coloqueis a luz embaixo do alqueire. Por quê? Ela não vai iluminar. Então aí está, um conversa, outro conversa, outro conversa, quebra. Aquele que está em concentração se desequilibra. Mas se todos estão uníssonos num só pensamento, de ajudar, de receber o auxílio da espiritualidade amiga, tenham a certeza, a espiritualidade vai nos ajudar. Vocês não imaginam, eu estava na Federação Espírita uma vez, fazendo a palestra, e Ciro estava fazendo a coordenação dos trabalhos, né? E eu falava e ele ficando olhando. Quando terminou, ele disse: Cláudio, você não sabe a quantidade de médicos espíritos que fizeram, enquanto você falava, incisões no cérebro, no coração das pessoas que estavam ali presentes, tirando verdadeiros ovoides. O ovoide significa o espírito que perde a forma humana. De tanto ódio, ele se transforma em centopeia. No nosso livro eu coloquei essas imagens, como os espíritos se transformam em polvos para sugar toda a nossa energia. Então, vejam como é necessário. Muita gente diz: você precisa, é um médico, está esperando, bota no silencioso seu celular, quando tocar, saia e atenda. Então, porque muitas vezes a gente chega na igreja, vai fazer isso se o padre de lá não passa um pito logo na hora, né? Ainda tem? Eu pensei que tinha mais rapidinho, né? O que é um médium ectoplasma? A ectoplasmia, naquele tempo, se usava muito a materialização do espírito. Então,
é o médium que fornecia o ectoplasma, matéria da qual o espírito, se materializar, você podia pegar nele, não é? Então, isso se usava antigamente. Hoje não há mais necessidade disso. O ectoplasma é isso. O que é o passe? Para que serve? Não tem a transfusão de sangue. O que é a transfusão de sangue? Está retirando o sangue que está contaminado a circular naquele corpo, provocando doenças, e se coloca um sangue são, para que aquele organismo se recupere. O passe é mais ou menos isso. É uma transfusão de fluidos magnéticos que saem pelos dedos, pelas mãos dos médiuns passistas, né? E tiram os fluidos deletérios que estão sobre os consulentes. Muitas vezes auxiliados somos pela espiritualidade, que através de nossas mãos derramam também fluidos benéficos e salutares sobre aquele que lá está. Como também, ainda há pouco, nós fizemos a prece inicial, significa um passe coletivo, porque aquele e aquela que se concentrou na prece, tenha certeza que seus guias espirituais derramaram esses fluidos sobre vocês, como agora nós vamos pedir ao nosso irmão Pietro, para fazer a prece final, também será um passe coletivo. Fechemos nossos olhos, elevemos nosso pensamento a Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Jesus, mestre amado, amigo e irmão de todas as horas, espiritualidade amiga aqui presente. Chegamos ao final de mais uma noite de aprendizado na escola. Teremos agora o passe fluídico, a desobsessão, que é o hospital, e temos a oficina, que é o nosso trabalho ao sairmos daqui. Que levemos o amor do Mestre Jesus em forma de pequenas sementes e que possamos sair como semeador, descrito por Ele em seu Evangelho, semeando o amor por onde quer que passemos. Em nossa casa, em nosso trabalho, na rua, no trânsito, com quem conhecemos e com quem não conhecemos, pois assim estaremos sendo os verdadeiros discípulos do Mestre Jesus. Levai o amor por onde quer que passes. Que a paz, a harmonia e a concórdia reine sempre nesta casa, em nossos lares, em nossas vidas. Que o Mestre Jesus seja nosso companheiro inseparável, nosso exemplo, modelo e guia.